Boa noite, pessoal. Sou o Zusa, sou um dos Podres Pobre e hoje vamos para mais uma análise de resultados. Hoje nós vamos falar aqui sobre a Log. Nós já falamos sobre ela num dos podcasts aí dos Podres Pobre, mas hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o segundo trimestre de 2021. Eu peguei aqui no site deles, tem o release e tem a apresentação institucional. Eu gostei mais da apresentação institucional, achei que tá mais completinho, então hoje nós vamos passar por ela, tá? Acho que vai ser mais legal da gente conversar aí. Então vamos lá. A Log é uma empresa que eu acho muito interessante, o modelo de negócio deles é um modelo muito simples, mas assim, quando você começa a estudar parece ser complexo, mas não é complexo não. Nós vamos ver aqui, vocês vão gostar. Então vamos lá, o que que a Log faz? A Log ela é uma desenvolvedora de ativos, em especial galpões logísticos. Ela é um spin-off da MRV, um IPO recente, né? Fez o IPO em 2018, mas ela já existe lá desde 2008 e vem fazendo galpões logísticos, condomínios logísticos desde então. O que que a Log faz? Ela constrói o galpão, aluga e depois que ela tiver com esse inquilino estabilizado já por um tempo, ela vende o galpão. Porque tendo esse inquilino, ela acaba agregando valor ao produto final dela. Ela vende para fundos de investimento imobiliário, né, que vão ser focados na rentabilidade do ativo, né? Mas ela é, em essência, uma desenvolvedora de ativos que também aluga, administra os condomínios. Então a empresa tem retorno assim de duas maneiras, né? Ela tem um retorno dos aluguéis enquanto ela não vender, mas o foco dela é na venda. E ela usa essa venda dela justamente para ela financiar novos projetos, como nós vamos ver por aqui. Ela começou lá em 2020 com o projeto Todos por Um, aqui ó, 2019, em que o plano era desenvolver 1 milhão de ABL, área bruta locável, até 2024. Com a expansão do e-commerce, que deu para ela muita demanda, o projeto Todos por Um ficou pequeno. Ela mudou esse projeto para Todos por 1.4 e agora já mudou para Todos por 1.5. Então você vê, a empresa vem sendo assim bem animada com esse crescimento dela. Ela foca em galpões classe A, que eles são diferentes do galpão normal. Segundo a própria empresa, existe uma demanda muito grande por esses galpões. Eles têm o piso nivelado a laser, tem o pé direito mais alto e, então assim são galpões diferenciados para os clientes dela, agregam valor ao negócio. E isso se reflete realmente numa baixa taxa de ocupação dos galpões. Se eu não me engano, são 2% só de taxa de desocupação. Ou seja, os galpões dela são locados antes mesmo de ficarem prontos. Vamos ver aqui. Então, olha como que ela funciona aqui, um gráfico simplificado. Ela identifica uma demanda, ou de uma demanda externa, ou de algum cliente dela que ela já tem. Tem um quadro aqui que mostra quem são os clientes dela, tudo cliente grande. A partir da demanda, ela desenvolve um ativo, ela adquire um terreno, constrói o galpão naquele terreno, loca esse galpão, faz essa gestão para valorizar o galpão locado e depois faz a reciclagem, que é a venda desse galpão por um valor acima do que ela do custo dela para aquisição, né? A partir da reciclagem, ela recebe o dinheiro e constrói, identifica mais demandas, constrói mais galpão e entra nesse círculo virtuoso dela aí. E ela faz isso tudo com uma margem bruta maior do que 40%, o que é compatível com as melhores construtoras do país aí. Engraçado que quando o pessoal faz valuation dela, o pessoal faz uma valuation mais de uma empresa de locação e não de uma construtora, mas ela, todo release, ela está falando, ó, nós somos uma construtora, nós somos uma desenvolvedora de ativos, nós não somos uma empresa de locação. A locação é para agregar valor para o ativo. Agora tem que ver se vira mesmo, né? Então olha que interessante, aqui é a evolução da área bruta locável dela, é quanto que ela construiu e entregou.
Olha que desde o IPO, né, 2018, ela entrou num novo ciclo de expansão. Essas aqui foram as reciclagens que ela fez no passado, ó, que são a venda de ativos, né, dentro da estratégia dela. E vocês veem que se ela conseguir entregar até 2024 essa curva de crescimento aqui que ela pretende, né, a empresa vai praticamente mais que dobrar o tamanho atual dela e você vê, mais que dobrar em poucos anos. Ela vai entrar em outro patamar realmente, né? Agora tem que ver se ela vai conseguir ir reciclando esses ativos para chegar nesse ponto que ela quer aqui, dos 2.300 metros quadrados de ABL. Muito impressionante. Hoje nós estamos aqui, né? Nós estamos com 850. Tem um chão grande pela frente. Olha lá, aqui é mais uma curva de crescimento dela, que ela mostra como que ela pretende chegar, né? Tá bem mais coloridinho essa apresentação institucional do que o release. Vamos lá, aquisição de land bank, ela praticamente já comprou todo o land bank que ela precisa. Olha lá, 1,2 milhões de metros quadrados, 1,2 milhão, né? E ela quer 1,5, então está faltando só 300 milhões para 300 mil metros quadrados para chegar lá. Então ela já alcançou boa parte do plano dela em termos de aquisição de terrenos. Ela só precisa construir nesses terrenos agora. Para isso ela precisa usar o funding, né? Ela pode usar ou empréstimo bancário, ou essa reciclagem de ativos, ou follow-on de capital, né? Os próprios acionistas aportam na empresa e injetam aí. Então ela tem essas três espécies de funding, já usou as três no passado. Obviamente que a reciclagem é a mais interessante de todas, mas tem que ver se ela vai conseguir continuar reciclando com essa subida das taxas de juros recentes aí. Porque o investidor que aporta no FII, né, que é o cliente dela que faz a compra de um galpão logístico, ele vai comparar a rentabilidade daquele galpão com a renda fixa, geralmente. E a renda fixa estando pagando agora taxas de acima de 10% ao ano aí, fica difícil ela vender o galpão no preço que ela pretende vender, né? Ela gasta R$ 1.500 mais ou menos por metro quadrado para construir e vende por uns 2.800, conseguindo aí essa margem de 40%. É realmente interessante o modelo de negócio. Então aqui ela fala um pouquinho sobre essa estratégia de funding dela lá. Reciclagem, dívida ou equity. Então mostra que ela já emitiu debêntures, né, a parte de dívida, já fez follow-on também. Ela tentou fazer um follow-on no ano passado, só que deu errado. O mercado bateu na ação e ela caiu, ficou com o preço abaixo do follow-on, acabou desistindo. E a reciclagem, ela já teve alguns casos de sucesso aí, tá tentando fazer mais, vamos ver se ela consegue, né? Além da reciclagem, ela fez também alguns contratos build to suit agora, ou seja, ela já contrata o galpão vendido. E esses contratos com margem acima de 40%, então neles ela já atingiu o objetivo delas, sem nem mesmo ter locado o galpão antes disso. Ela também fala sobre aqui, ó, esse IOC, Yield on Cost, que é o retorno que se tem sobre o capital investido. Ela tem um Yield on Cost aí de 12%. Aqui, ó, aqui fala ó, aproximadamente 12%, ou seja, ela aluga um galpão aí por... Ela constrói um galpão por R$ 1.500 o metro quadrado e aluga esse galpão aí por 12% de 1.500. Quanto que dá, gente? Vamos pegar a calculadora aqui. 1.500 vezes 0,12. R$ 180 o metro quadrado. Então, atingindo esse yield on cost histórico aí. E, lógico, estando maduro, ela vai lá e vende. Tá? Isso aqui é um driver de crescimento da empresa. Ela fala que ela tem dois drivers. Um é a corrida para a qualidade, que é esse diferencial dos galpões dela. Olha que coisa maravilhosa esse galpão. Pé direito de 12 metros, doca para 750 metros quadrados, niveladora de doca, capacidade de piso alta,
sprinkler, que é aqueles negocinho de água, né? Cobertura termoacústica. Além disso, ela faz a modulação dos galpões, então às vezes ela pega um galpão maior e modula ele, atende vários clientes no mesmo galpão. Estacionamento amplo, segurança 24 horas, serviço de restaurante, de jardinagem. Ela, além de alugar os galpões, ela faz o galpão dentro de um condomínio e oferece um serviço de gestão desse condomínio do galpão. Então, tem uma rentabilização da empresa por isso também. Ela compara aqui um pouquinho do galpão tradicional brasileiro, né? E o galpão dela, mostrando que o galpão dela teoricamente é melhor. E hoje no Brasil só 15% dos galpões, se eu não me engano, estão nesse patamar classe A. Então tem um espaço muito grande aí para ganhar mercado. O segundo driver de crescimento da empresa é o e-commerce. O que acontece? Os clientes dela, que são na sua maioria hoje clientes que atendem o e-commerce, né, eles estão expandindo para outras regiões do Brasil e eles que já conhecem o produto dela demandam dela, olha, eu preciso construir um galpão lá no norte, lá no Amazonas, eu preciso construir um galpão no Nordeste. E já faz aquele galpão já destinado para aquele cliente. Justamente para ele atender uma nova região e expandir. Então, ela não é só uma desenvolvedora, ela é uma parceira comercial desses clientes dela que trabalham de forma leve em ativos, né? Eles alugam os galpões dela. Uma coisa interessante da Log é que esses galpões dela são projetos replicáveis. Então eles têm um projeto padrão e vão só replicando aquele projeto ali, levam a equipe deles para o lugar, monta muito rápido, eles constroem esses galpões com uma velocidade enorme. Lógico que eles têm um custo intensivo de construção, né? Mas eles conseguem replicar o modelo de negócio deles com muita facilidade. Então eles são de capital intensivo, mas replicável. Aqui fala que eles estão nadando em mares azuis, né? Eles são os únicos players grandes, classe A, indo para fora do Sudeste. Os outros todos estão concentrados na região Sudeste e eles estão crescendo fora em outras regiões. Aqui mostra o market share deles. Ó. No Sul 17%, 7%, 5%, 18% e crescendo, né? Então aqui mostra a penetração de galpões. Penetração do e-commerce. Como que o e-commerce no Brasil ainda é pouco penetrado e ela compara aqui com outros países do mundo, né, mostrando que o Brasil ainda tem um espaço para o e-commerce ganhar espaço no varejo, né? Um caminho grande aí para chegar nos Estados Unidos, China nem se fala, né? Ó, você vê mesmo que a Colômbia tem 10% de penetração de e-commerce. Aqui ela tem uma expectativa de crescimento para os próximos anos. Isso aqui é um driver que foi acelerado pela pandemia. Olha como que vinha lentamente até 2019. Em 2020 você tem um salto nisso aí. E assim, era um movimento esperado de acontecer, mas a pandemia certamente acelerou esse movimento de expansão do e-commerce. Então vamos lá, como que a Log gera valor para o seu acionista? Ela identifica demanda, identifica um local que está precisando de galpão, né? Geralmente com base nos clientes dela, adquire um terreno nesse local. Aqui a gente vê que ela já tem terrenos adquiridos para os próximos, até o final de 2024 aí, então para os próximos 3 anos ela já tem galpões. Falta pouquinha coisa, que já está negociando 132 mil metros quadrados, falta só 220 mil metros quadrados para prospectar, um total de 1,5 que ela vai desenvolver aí até 2024. Presença em todas as regiões, aqui a expansãozinha dela, ela está bem mais presente no Sudeste, né, Sul-Sudeste, mas aos poucos colocando o pé em outras regiões do país, conforme o e-commerce vai ganhando força nesses outros lugares. Então, depois que ela adquiriu o terreno, ela faz a construção, ela tem uma certa escalabilidade, né, porque ela consegue comprar material de fornecedor em grande quantidade, os galpões são padronizados.
Então ela tem uma vantagem de custo aí, de know-how dos engenheiros, dos empreiteiros, né? E, e aqui, olha que interessante, o cliente já conhece o produto final, a pessoa compra já sabendo como é que vai ser o galpão que ele vai receber, porque ele já tem outros galpões alugados dela. Olha só, 400 mil metros quadrados sendo construídos em 2021. A gente viu lá que ela hoje tem 890 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, né? Tem 400 mil sendo construídos atualmente. E olha só, mais 700 mil entregues nos próximos 18 meses. Então a gente pensa aí que até o final de 2022 a empresa vai quase dobrar de tamanho se ela não reciclar seus ativos. Tá? Olha que driver de crescimento que ela tem. Aqui são os clientes dela. Olha como que está distribuído em diversos setores. Olha só. Transporte, farmacêutico, alimentos e bebidas, varejo, logística, têxtil, e-commerce e outros. E olha quem são os clientes, olha só. Tem aqui um tanto de gente que tem capital aberto também. JCL Logística, a Suzano, a, a Avon, imagino que tenha também, a Magalu, que é e-commerce, olha os e-commerce aqui, ó, Via Varejo, B2W, Magalu, a Kabum também, né, que se não me engano foi adquirida pela Magalu. Olha só empresa grande, Raia Drogasil, Pague Menos, as redes de farmácia, rede de alimento, que é o Itambé, PepsiCo, Vilma. Então ela está bem distribuída e com clientes muito bons, né? Olha lá, 61% dos contratos é para a mesma base de clientes, ou seja, os contratos novos dela, os próprios clientes dela já vão pedindo, ó, preciso de um galpão em tal lugar, ela vai lá e constrói. Por isso que ela está expandindo tanto esse projeto dela, os clientes gostam do produto dela e pedem mais. Aqui mostra a pulverização da carteira. O maior cliente representa 6% da receita bruta e 7,1% do ABL. Isso aqui dá uma segurança para a empresa, que se algum desses clientes quebrar ou mudar de empresa, você vê que o impacto na carteira não vai ser tão grande. Então vamos lá. A taxa de vacância que eu falei para vocês em junho, ó, só 2% dos galpões vazios. A vacância em galpões no Brasil, se eu não me engano, é 10%. Você vê que as dela é pouquinho. Essa vacância aqui é uma vacância simbólica, viu, gente? É uma coisa assim, ficou pronto um galpão, não alugou ainda, ou tá trocando um inquilino, 2% não dá nem para considerar, né? Inadimplência baixíssima, né? Nem se fala. Ela passou por esse período aí de reestruturação dos contratos, mudou os contratos de GPM para IPCA para não prejudicar os clientes. Ela quer manter os clientes dela e ela faz isso com grande preciosismo. Assim. Você vê que toda a estrutura da empresa, assim, é tudo pensado em todos os aspectos, né? Aqui são quantos ABL que ela administra lá. A maior parte da área bruta dela, ela própria administra a locação. Aqui você tem umas joint venture e uma pequena parte que é administrada por terceiro. Então você vê, ela compra o terreno, constrói o galpão, aluga, ela gere o contrato, ela gere o condomínio e depois ela passa muitas vezes para o próprio fundo de investimento imobiliário que é dela, que é esse FII LGCP11, é um fundo de investimento dela. Então ela vende para ela mesma, um negócio relacionado aí. E parece que ela é bem cuidadosa ao vender, ela não vende para prejudicar o fundo. Existe uma venda assim com perspectiva de retorno para o cotista do fundo também. Então não tem nenhuma sacanagem aqui, tanto que ela pode vender para terceiros, já vendeu para terceiros também. Vamos lá. Aqui ela fala um pouquinho sobre a reciclagem que ela vem fazendo nos últimos anos. Olha só, ela vende uma parte do ativo e depois continua administrando ele, tá vendo? Vendeu 30%, depois 30%. Olha as datas de conclusões desses ativos aqui, ó.
2011, 19, 14, 12. Então são ativos já maduros que ela vende um pedaço para o fundo de investimento. Então vamos lá. O valor de mercado dela estava em 3,2 bi. Eu acho que está um pouquinho menor, que a empresa deu uma derretida esses dias. 2,7, ela está até abaixo de 3,2 de quando eles fizeram a apresentação. Eu vou falar um pouquinho desse valor de mercado para vocês, que eu acho um dado bem interessante. Vamos lá nos destaques financeiros. Aqui que ficou mais bonitinho do que no release, olha só. Aqui que entra a arte de analisar essa empresa, gente. Ela é um pouquinho complicada nesse sentido. Por quê? A receita líquida, isso aqui, ó, é a receita de locação dela. Locação mais administração de condomínio, tá? Aqui tá pequenininho porque ela pegou 2020 e 2021. Mas se você pegar os últimos meses de 2021, tá subindo esse gráfico aqui. Aqui nós temos o fluxo de caixa da atividade de locação. Então você vê que dessa receita, nem tudo vira caixa. Tem um custo perdido no meio do caminho aí. Hoje, aqui ele gira em torno de 66%, 70% recentemente. No último trimestre, 75%. Então, para botar aí que uns 70%, 65% da receita vira caixa, tá? Isso aqui é um resultado caixa na veia, é o que a empresa realmente está ganhando de dinheiro com a locação dos ativos, tá? O EBITDA da atividade de locação, tá vendo que ele quebra claramente aqui, ó, isso aqui é uma atividade de locação que a empresa declara que não é a principal atividade dela. Aqui é a dívida líquida EBITDA para a atividade de locação. Ela tenta demonstrar aqui que a dívida dela está bem baixa. Realmente ela tem um valor em caixa muito próximo da dívida dela, mas tem um trick aí. Esse dinheiro dela não está em caixa, viu? Ele está aplicado em títulos. Não sei exatamente qual é a aplicação que a empresa faz. Ele não está em caixa. Esse dado aqui é um pouquinho distorcido pela empresa, mas ela realmente tem essa disponibilidade financeira, tá? Então vamos falar que isso aqui é uma disponibilidade financeira sobre EBITDA, não é uma dívida líquida sobre EBITDA, tá? Mas claramente, olha como que ela parecia descontrolada lá atrás, ó. Até o IPO dela. Ela era uma empresa muito alavancada. Quem olhava ela no IPO, isso aqui é um número que assusta, né, gente? 9 vezes dívida líquida EBITDA. Mas a empresa mostrou que com a reciclagem de ativos, com os follow-ons que ela fez, que ela tem capacidade de ir mantendo essa relação baixa aqui, mesmo construindo novos ativos. Vamos ver aqui, dívida líquida sobre patrimônio líquido, aqui, ó, patrimônio líquido dela pouquíssimo endividado em relação ao patrimônio. O capex que ela vem realizando, né, quanto dinheiro que ela está investindo ano a ano, isso aqui deve dar um salto para frente. E isso aqui que é interessante. Propriedades. Olha o valor dela em propriedades. Ela tem uma questão de contabilidade que é o seguinte: os valores dela de desenvolvimento de ativo, né? Quando ela pega um ativo que ela construiu, ela avalia esse ativo a valor presente e ela lança no balanço dela esse ativo no valor presente. E essa diferença entre o custo da construção e a avaliação que ela fez, ela lança como lucro, mas é um lucro sem efeito caixa. Então, quando você olha a propriedade aqui, ó, é o que realmente está aumentando no patrimônio da empresa, atualizado para um valor presente, tá? Então, isso aqui, esses 3 bilhões e 200 mil, na minha concepção, é praticamente um valor de liquidação da empresa.
Se ela pegasse todo o patrimônio dela e vendesse hoje pelo que está avaliado, ela tem um patrimônio líquido de 3 bilhões e 200. É muito condizente com a realidade e a gente viu uma coincidência grande que é muito condizente com o valor de mercado dela aqui, com o valor de mercado dela quando ela fez essa apresentação de resultados, né? Olha que coincidência interessante. Ela valia o patrimônio líquido dela. Então a pessoa estava pagando mais ou menos elas por elas, certo? Como que o acionista da empresa ganha? Ele ganha tanto pela locação quanto por essa valorização das propriedades aqui. E também com a venda desses ativos. Tá? Então, se esse patrimônio líquido dela aqui vai aumentando, essas propriedades vão aumentando, o acionista está ganhando no longo prazo aqui. Aqui a gente quer que essa curva continue subindo aqui. Tá? Se você pegar ano contra ano, você vai ver mais ou menos o que a empresa gerou de valor para o acionista, além da locação. Aqui é o custo da dívida dela, ó, um custo de dívida hoje muito baixo, olha só, CDI mais 1,5%. Então, um custo de dívida realmente controlado, né? Cronograma de amortização. As dívidas dela vencem em breve, olha só, tem 600 milhões para vencer até 2024, mas ela tem um caixa alto, se eu não me engano, ela tem um caixa de mais de 1 bi. Aqui, tá vendo como que ela coloca, o caixa dela não é tão alto assim, ó. Mas ela considera esses títulos e valores imobiliários aqui como se fosse caixa. Então, se você pegar os títulos e valores mais o caixa, você tem aqui 880 mil, é suficiente para pagar 880 milhões, suficiente para pagar os próximos anos, aí, até 2024 de dívida. Né? Isso vai entrar ainda também a reciclagem de ativos, vai entrar os investimentos que ela está fazendo, então ela tem uma condição de caixa para continuar investindo no desenvolvimento dela e pagar essas dívidas aqui para o futuro. Na minha opinião, é uma dívida controlada. Então, gente, a gente viu aqui, ó, ela lança no balanço patrimonial dela, cadê o... Aqui, ó, ativo não circulante, propriedades para investimentos, tá vendo? 3.200. Esse é um dado que tem que ser acompanhado. Que isso aqui é um reflexo do valor justo das propriedades dela atualizado. Tá? Então a gente quer que esse indicador aqui vá subindo, a não ser que ela recicle, porque sempre que ela vende um ativo também, ela dá uma baixa contábil nesse patrimônio líquido dela aqui, nesse ativo dela. Tá? Mas aí entra o caixa. Aí você vê a contraprestação em caixa entrando. E provavelmente esse caixa vai para investimentos ou distribuir para os acionistas, etc. Na forma de dividendos. Então, que nem a gente viu, gente, receita líquida dela. Essa aqui é uma receita da atividade de locação. Aqui é um custo de gestão dela para administrar os condomínios. Você chega no lucro bruto. Olha como que o lucro depois, o lucro operacional dela é distorcido, é muito maior, 76 milhões. Por quê? Entrou aqui, ó. Variação no resultado operacional de novos ativos. Isso aqui é uma entrada não caixa. É justamente o que eu falei para vocês, que é um aumento de patrimônio líquido pela reavaliação dos ativos. É um ativo que ela construiu, um galpão que ela construiu, que está sendo avaliado a um valor presente. Tá? Então isso aqui, apesar de entrar como lucro operacional, ele não tem efeito caixa. O caixa vai ser mais ou menos 75% dessa receita líquida aqui. Então a gente vê aqui, gente, isso aqui é o que ela gerou de caixa das atividades dela, operacionais, lá da gestão de ativos. Isso aqui é o que ela gastou em investimento. E isso aqui é a parte de financiamento dela, o que entrou de dinheiro. Então você vê, ó, ela está queimando caixa, ela está no momento de expansão
dos ativos dela, que nem a gente viu, né? Ela está com um plano todos por 1,5. Enquanto ela continuar expandindo, ela vai queimar esse caixa aí, tá? O SG a gente pula. Aqui temos o conselho. E então é isso, gente. Eu acho que eu passei bem pelo resultado. Ela tem um projeto de expansão aí pelos próximos 3 anos. É bem simples acompanhar a empresa depois que você entende como que funciona essa questão da geração de caixa, essa separação do lucro do aluguel e o lucro não caixa, né, do desenvolvimento de ativo. Então a gente tem que acompanhar se a empresa está vendendo, se está conseguindo reciclar, como que ela está fazendo esse financiamento da expansão dela, se ela está conseguindo se financiar, tá certo? Espero que tenha gostado. Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.